O STF, no tema de número 1388, voltou a decidir sobre a aplicação do princípio da anterioridade tributária em caso de restabelecimento de alíquotas. E o caso tratava mais especificamente do restabelecimento de uma contribuição de intervenção do domínio econômico, uma CID, que é o adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, ou AFRMM. E nesse caso aqui, o que aconteceu? Veio um decreto que previu a redução da alíquota dessa contribuição, e nas vésperas da vigência desse decreto foi editado um novo decreto que aí revogou essa norma. Então, esse novo decreto ele entrou em vigência na mesma data que o primeiro decreto entraria em vigência, que reduziria as alíquotas, portanto, esse segundo decreto, na verdade, manteve as coisas como estavam. E aí a discussão era se essa manutenção da cobrança no status quo anterior, que era com a alíquota cheia, no caso, se isso não violaria o princípio da anterioridade, e o STF disse que não, porque nesse caso, na verdade, houve apenas uma manutenção do valor no patamar em que já estava e ainda não havia sido efetivamente implantada a redução da tributação. Então, no caso, não houve nenhuma violação à segurança jurídica, que é o valor tutelado pelo princípio da anterioridade tributária, né? Se ele existe para evitar que o contribuinte seja surpreendido por uma alteração normativa e da noite para o dia ele passe a pagar mais impostos, né? O princípio da anterioridade, como vocês bem sabem, ele apenas se aplica em casos de instituição ou de majoração de tributos, né? E não se aplica a todos os tributos. Eu não vou entrar aqui nas especificidades das exceções ao princípio da anterioridade, mas a gente sabe que quando ele se aplica, é apenas a instituição ou majoração. E o STF está dizendo aqui que, no caso, manter a alíquota, ou seja, afastar uma redução que havia sido prevista, mas que não foi efetivamente implantada, isso não é majorar um tributo, pelo que não há se falar, por exemplo, em violação a um direito adquirido, porque aí haveria apenas uma expectativa de direito à redução do tributo pelo decreto anterior que tinha previsto essa redução, né? E o STF, no caso, até relembrou o decidido na ADC número 84, que era no mesmo sentido, só que não era com uma CID, mas era com uma contribuição social sobre o faturamento ou sobre a receita, né? No caso, era sobre PIS e COFINS, que tratava a ADC número 84, e por sinal, eu tenho aqui um vídeo já no canal sobre o tema 1337, que trata exatamente sobre isso, sobre a situação de repristinação ou restabelecimento de alíquotas de PIS e COFINS. Então, recomendo que assistam a esse vídeo também. Vou colocar aqui o link na descrição, mas eu já posso adiantar que é nessa mesma linha, né? Aconteceu uma redução de uma alíquota e antes da entrada em vigor dela, no mesmo dia, inclusive, houve o restabelecimento e o STF disse que não houve violação ao princípio da anterioridade naquele caso lá, e agora foi na mesma linha. Então a tese do tema 1338 não foi exatamente uma inovação, porque apenas reproduziu para o AFRMM o que já era aplicado a PIS e COFINS. Então a tese ficou na seguinte redação: a aplicação das alíquotas integrais do AFRMM a partir da revogação do decreto 11.321 de 2022 pelo decreto 11.374 de 2023 não está submetida à anterioridade tributária, exercício e nonagesimal. Tem umas distinções importantes que eu fiz, inclusive, nesse outro vídeo aqui, e eu vou relembrar nesse aqui, que é o seguinte: o STF, ele diz que o princípio da anterioridade não se aplica às seguintes hipóteses. A primeira é essa que a gente tratou agora, que é de revogação de redução, ou seja, restabelecer ou repristinar uma alíquota. Então, no dia em que ela seria reduzida, a alíquota, há um restabelecimento dela, e o STF diz que isso não se aplica, e isso foi decidido na ADI 84, como eu mencionei, no tema 1337 e agora no tema 1368. Então, os dois primeiros precedentes sobre PIS e COFINS e esse agora sobre a FRMM. E, por outro lado, também o STF afasta a aplicação no caso de prorrogação de majoração de alíquota. Portanto, se há uma alíquota que ela é aumentada e se está apenas estendendo os efeitos dessa majoração, isso também não é caso de aplicação do princípio da anterioridade, porque
na verdade, a cobrança já estava num patamar acima, então não se está inovando para aumentar o valor cobrado. Então o STF foi nesse mesmo sentido no tema de número 1382. E já uma posição que é no sentido oposto do STF, portanto, para a aplicação do princípio da anterioridade, nos casos de alteração ou revogação do benefício, ou seja, são hipóteses em que um benefício tributário que tenha sido concedido, ele está sendo restringido. E aí, por exemplo, foi o caso do fim de isenção de IPI para veículo com PCDs, tem aqui os números dos precedentes em tela, vocês podem pausar e ver com calma. Também o fim de benefício de créditos de ICMS na venda de mercadoria isenta, ou seja, estava sendo autorizado ao contribuinte que fez uma venda de um produto com ICMS que era isento, e ainda assim ele ia ter o creditamento do ICMS dessa operação que era isenta. E se é feito uma cessação desse benefício, essa cessação tem que obedecer ao princípio da anterioridade. Da mesma forma aconteceu com a revogação do regime de desoneração da folha, com a consequente retomada da sistemática de cobrança pela sistemática anterior. Portanto, havia a desoneração da folha e foi alterada a tributação para se restabelecer a maior oneração e, portanto, o STF disse que isso deve respeitar a anterioridade. Da mesma forma, quando aconteceu uma alteração no programa fiscal Reintegra, o STF determinou que, em se tratando de alteração prejudicial ao contribuinte, essa alteração deve obedecer ao princípio da anterioridade. Então, de modo geral, a gente pode dizer que o STF determina o respeito ao princípio da anterioridade em caso de revogação de benefício fiscal. Então, a gente tem essa diferença aqui entre essas duas situações. O caso da cessação de um benefício, isso vai implicar no aumento da tributação. O STF diz que tem que ser respeitado o princípio da anterioridade. Por outro lado, se a majoração já aconteceu e a pena vai ser protraída no tempo, vai ser estendida, aí, nesse caso, não se aplica o princípio da anterioridade para apenas prorrogar. Então, o que a gente observa é que o parâmetro estabelecido pelo STF, e há uma coerência aqui entre esses precedentes, é o de ver se haverá ou não uma alteração no estado do contribuinte. Ou seja, se ele no dia seguinte vai passar a contribuir mais do que no dia anterior. É isso que o STF tem estabelecido como parâmetro para aplicação ou não do princípio da anterioridade. E é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, cliquem no botão de curtir e também se inscrevam no canal. A maior parte dos que assistem aqui ainda não são inscritos, então é muito importante se inscreverem, até mesmo para eu também saber aqui se estou indo no caminho certo, né? É muito importante ver o crescimento do canal para saber que há um interesse no conteúdo aqui produzido. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!